então, nós vamos bater papo hoje com o tema Ele Também Aprende, Ele Também Consegue. Todas as crianças podem conseguir aprender e o foco que eu quero dar hoje é um relato de experiência. Eu vou contar um pouco da minha experiência para que vocês entendam por que a gente trabalha desta forma, como que eu trabalhava e o que eu fui aprendendo e conseguindo avançar com meus alunos. Também hoje é dia de relatos de experiência, então teremos um relato de experiência numa conversa com uma mamãe, hoje às 18 horas, horário de Brasília, tá, gente? No Instagram, eu vou conversar com a mamãe Lucineide, uma mamãe que está fazendo a diferença com o filho dela e toda a família dela vivenciando essa experiência de alfabetização. Então, eu vou bater um papo com ela, hoje quem quiser ouvir vai ser bem bacana, eu recomendo, tá? 18 horas no Instagram, horário de Brasília. Para o tema de hoje, que a gente está refletindo, eu quero relatar algumas experiências que tive e através desse exemplo, quem sabe você se identifica com alguma situação dessa também. Se tiver dúvida, quiser colocar no comentário a sua experiência também ou a sua dificuldade com a sua criança, pode colocar que hoje é o dia, tá? Hoje é o dia que a gente vai trabalhar em cima desse tema. Teve alguns casos assim que me marcaram muito na minha vida. Aliás, acho que todo professor tem os seus casos de ouro, né? E a gente tem esses troféus, grandes troféus. Eu tenho o maior orgulho de contar desses meus troféus, que foram sucessos de alfabetização no tempo que eu estava em sala de aula. Eu dei aula em classe especial da rede estadual aqui do estado de São Paulo, na década de 90. Foi logo no início da década de 90, eu tive essa experiência que foi mágica na minha vida. Na verdade, comecei em 88. Classe especial é um lugar onde as crianças que estão repetentes há mais de 2 anos eram encaminhadas. É uma classe menor, de 15 alunos no máximo, e lá ficavam os alunos que tinham dificuldade de aprendizagem ou algum distúrbio ou até deficiência intelectual. Esses alunos que eu recebia nessa classe, que eu era a professora deles, eu tinha, assim, primeiro, até uma compaixão, porque eles vinham com baixa autoestima, já eram repetentes há mais de 2 anos, eram alunos discriminados pelos próprios colegas, porque eles não aprenderam até o momento, já estavam então indo para a 3ª série na época, né? Era série que a gente falava, e eles não tinham tido sucesso escolar, não estavam alfabetizados. Esses alunos, apesar de todo esse contexto social, discriminatório até, que deixavam eles sempre por último, né? Eles também tinham problemas sociais, comportamentais, talvez em decorrência mesmo da situação que ele se encontrava, devido à revolta, não acreditar que era possível. Eu tinha muitos alunos que vinham, que não tinham nem deficiência intelectual, mas tinham um problema de comportamento. Eu tive um aluno que me marcou muito, porque ele rasgava todo o trabalhinho dele. Ele começava a fazer e rasgava, e às vezes ele comia metade da folha, a outra metade ele jogava no lixo, toda lambuzada. E aquele comportamento agredia os colegas da sala, né? Mesmo da classe especial, ele chamava atenção por aquilo, e aí os outros alunos perguntavam: professora, por que ele faz assim? E aí mais que ele fazia. Quanto mais ele chamava atenção, mais que ele fazia. E tinha dia que ele vinha mesmo muito rebelde. Tinha uma história social muito triste também, de uma família muito desestruturada, realmente com dificuldade de tratar ele bem. E essa criança de 10, 11 anos, que estava mais de 10 anos, forte, grandão, às vezes me chutava
me agredia porque ele odiava a escola. Ele ia obrigado para a escola e lá o dia que ele vinha era realmente uma revolta para ele. Foi uma grande dificuldade para mim. Eu acho até que foi a maior, foi a mais marcante na minha vida. E os dias que ele faltava, a classe ficava até harmoniosa. Eu falava assim, olha, não sei, professores, se vocês já não sentiram isso que eu senti. Puxa vida, tinha dia que parecia que eu torcia para ele não vir, porque aquele dia que ele viesse, pronto, a classe ficava toda bagunçada, a turminha se esquentava. Mas aquele menino precisava de ajuda e alguém precisava ajudar ali, esse alguém era eu e eu sabia disso. Aí me deixava aflita, angustiada, porque eu via que a dificuldade era tamanha e o que eu tinha que fazer com ele, né? E uma época ele faltou vários dias seguidos e eu fui descobrir por quê, né? Porque também, gente, a gente faz parte de um sistema que cobra da gente, criança não pode ficar faltando, você tem que saber, enfim. O dia que ele apareceu, eu fui pesquisar o que tinha acontecido e ele foi me contando que ele andava a cavalo, que ele saía com o cavalo dele e ia longe, ele fugia da casa e passava às vezes noite fora, por isso que ele não vinha. E ele estava se metendo até com droga já, era uma criança assim que servia, né, de levar para outros. E eu descobri que ele amava cavalo, amava cavalo. Aí foi a grande sacada da minha vida, que aí eu comecei a trazer para ele imagens de cavalo, peças, ferramentas. Eu nunca estudei tanto cavalo na minha vida como naquela época. Eu que nunca nem sabia que existia raças diferentes. Eu sabia que tinha cor diferente, mas aí fui descobrindo diferentes raças para comentar com ele. Eu tinha que ter assunto com ele, e o assunto que interessava ele, que fazia ele se acalmar por alguns minutos, era cavalo. Aí não deu outra. Comecei a trazer as imagens, as fotos, comecei a trazer as palavras, aí com letras de forma de caixa alta, só uma palavra por vez, o cavalo, aí a raça, as ferramentas, enfim, a sela, estribo, e ele me ensinava. Então ele se sentia importante, porque eu realmente não sabia, e eu perguntava para ele. E aí ia atrás de procurar saber. Ia na internet, mas a gente não tinha tantos recursos como temos hoje. Enfim, eu fiz ele se sentir importante, porque ele começou a me ensinar a cuidar de cavalos. Aí foi que ele se interessou em querer conhecer um pouco mais de cavalo através da informação que eu lia para ele. Ele começou a perceber que era interessante ler, que era interessante, que ele precisava ler para poder cuidar do cavalo. Até remédio de cavalo a gente pesquisou. E aí ele foi se interessando e começou a aprender a ler. Essa história, ela teve um final não muito feliz, para mim muito feliz, porque ele foi alfabetizado, ele não lia com tanta fluência, ele tinha uma sequela de leitura ali, eu tinha que trabalhar muito mais tempo com ele, pela grande dificuldade, mas infelizmente ele foi para uma instituição, né? A família foi acusada de negligência, aí eu não tive mais contato. Mas o período que ele ficou comigo, que foi em torno de 2 anos ali naquela classe, o progresso desse menino foi impressionante. Foi impressionante. E sabe o que mais? Na matemática e no dinheiro não tinha para bater. Isso eu não precisei nem ensinar. Isso ele sabia da vida. Quer dizer que a vida estava ensinando muita coisa para esse menino, além do que a escola prevê. Ele fazia troco sem nenhum erro, sabia calcular sem nenhum erro. E aí você fica pensando, como uma criança pode ter habilidade em uma coisa e não tem em outra? Espera aí, alguma coisa está errada nesse contexto. Tá, contei um caso bem dramático até, porque realmente foi o que mais mexeu na minha vida. Mas vou contar uns mais leves. Ao mesmo tempo eu tinha uma menina que veio para mim, síndrome de Down. Também veio com 10 anos para essa classe.
Essa criança, com 10 anos, trouxe para mim os cadernos para eu ver o que ela já sabia. E ela contava, eu já sei escrever. Aí eu vi os cadernos dela, impecáveis, gente, com letras manuscritas, copiado assim, textos inteirinhos. Aí eu pedi para ela ler. Ela sabia ler uma palavra, o nome dela. Só o primeiro nome, nem o nome inteiro não lia. Se eu escrevesse o sobrenome no meio de outras palavras, não lia, não encontrava. Como uma criança com tanta coordenação visomotora escreve daquele jeito, né? Copiando da lousa e reproduzindo no caderno, e não sabia encontrar uma palavra conhecida do nome dela no meio de outras. Isto é o mínimo que ela deveria saber, já que ela era uma criança que escrevia. Quer dizer que escrever não é estar alfabetizado. Essa criança era chamada copista. A criança copista, ela é capaz de copiar tudo sem dizer nada, nenhuma letra ela conhece naquela cópia. E muitas vezes tinha o certo das professoras no caderno, é uma pena isso. Mas também eu soube depois que muitas professoras queriam valorizar e achavam que aquela forma estava estimulando ela. Sabiam que ela não lia, mas também... Mas ela mesma percebeu que ela não lia realmente e ela foi ficando muito triste. E eu comecei a entender que eu tinha que achar uma estratégia para ela ler. Porque se essa criança tinha vontade, tinha a curiosidade e era já uma copista, né? Sabia? Eu tinha que parar. Ela não mais escreveu nas minhas aulas, mas ela começou a ler. E aí as experiências foram as mais diversas com síndrome de Down. Eu nunca desacreditei do potencial dela. Essa foi a que aprendeu com fluência a ler correntemente, a ponto de ler livros sozinha. É uma criança assim que a mãe e os pais ficaram muito felizes. Eles falavam para mim, Selma, a gente não acreditava mais que era possível. Nós estávamos já aceitando que ela não iria ler. E essa criança começou a ler. Eu alfabetizei ela, especialmente com desenhos, porque ela pintava muito bem. Pintava pano de prato, pintava quadros, a mãe sempre estimulou a arte muito bem, eu aproveitei essa arte para a alfabetização. E foi uma riqueza. Quando essa criança começou a descobrir as letras, e o caderno dela tinha um monte de mamemi mamu, babebi babu, tinha folhas e folhas de sílabas, e ela não sabia nenhuma. Quando ela começou a descobrir palavras, associando o nome dela com o nome das tintas que ela usava, ela começou a entender que ela precisava entender de outra forma. E aí eu fui trabalhando essas palavras com ela. E realmente, olha, eu vou contando para vocês, eu me arrepio, porque é tão de dor esse aprendizado. Para mim foi uma busca, eu não me conformava de não ensinar aquelas crianças correntemente. Teve um outro caso ainda que eu quero contar, que foi mais leve, mas foi muito bonito na minha vida, que foi uma criança que tinha baixa visão. O óculos dele era, sim, fundo de garrafa, realmente. E tudo ele pegava para ler, fazia assim, aqui próximo. Eu não tinha conhecimento do braille, eu não sabia alfabetizar ele de outra forma. Eu comecei do jeito que eu sabia, mas explorando habilidades que ele tinha de certo. Ele escrevia, ele conseguia escrever com giz de cera grosso ou com pincel atômico grosso. Ele escrevia, fazia as palavras bem grandes no caderno para ele mesmo conseguir ler, mas era um menino de inteligência normal, gente, não tinha dificuldade, não era possível ele não ler. Ele só precisava realmente de estratégia correta. Eu ampliava bem o texto para ele e comecei a alfabetizá-lo dessa forma e foi um sucesso. Eu teria muitos outros casos para contar, mas por que eu estou trazendo essa minha experiência? Para mostrar para vocês que não há limite para a aprendizagem, que ele também consegue.
Ele quem? Ele, seu filho. Ele consegue. A criança, no estágio normal de desenvolvimento, tudo bem, essa é muito fácil, né? Mas se você que tem filho com dificuldade de aprendizagem, você também tem que acreditar no potencial dele e ver até onde que ele vai. Não colocar limite para essa aprendizagem nunca. Nós não temos esse direito de colocar esse limite. Uma criança síndrome de Down, por exemplo, que está querendo aprender, tem condições de aprender? Tem. Um autista? Tem. Vou contar um outro caso interessante também. Tinha uma criança deficiente intelectual e que tinha alguns outros comprometimentos, mas não veio o caso assim, até comprometimento físico, motor mesmo. E naquele momento, aí foi na APAE, foi uma experiência de APAE, porque eu fui professora e coordenadora na APAE por 8 anos. Essa criança chamou muito a minha atenção, porque tanta professora e as professoras da APAE ali que conviviam comigo achavam assim que ele não tinha condições de aprender, que não era para ele aprender. E eu insistia, e mudei estratégias, o tal do insistir do mesmo jeito, não, mudava estratégia, mudava de um jeito e de outro, mas eu percebi que quando eu fui brincando e fazendo umas atividades bem prazerosas, ele se envolvia com a atividade a tal ponto que ele não se ateve, não queria aprender a ler e escrever. Ele se desenvolveu na fala, ele se desenvolveu na autonomia, ele conseguiu ir ao banheiro sozinho, coisa que ele não fazia, já era grandão. Ele conseguiu tomar banho sozinho, ele conseguiu se expressar quando ele tinha dor ou fome, ou quando ele estava triste, chateado, ele conseguiu se desenvolver para ter uma qualidade de vida melhor. Aí eu percebi e tive um outro aprendizado, que nem sempre é a alfabetização que ele estava precisando. O que ele precisava era dessa autonomia, para ele se sentir melhor, ele com ele mesmo e ele no social. Até a família reconheceu muito isso. Percebeu que não era alfabetização o caso dele, era desenvolvimento, Aí vocês podem estar me questionando, né? Mas, Selma, você não fala que é para qualquer criança, é para a gente tentar? É para a gente tentar. Por quê? Porque a forma que a gente está indicando para vocês fazerem é brincando. E o brincar, esse sim, é para todos. Esse é para sempre para todos. Nós nascemos com o brincar como forma de interação no mundo. A criança tem o brincar dentro dela e isso é inato para ela. O brincar é inato, gente. Nasce com a gente gosta disso. Então, quando você pensar em brincar com a criança, em estar envolvida com essa criança, pense que de qualquer forma está desenvolvendo essa criança. E o nosso curso vai além da alfabetização, a gente pensa em desenvolvimento integral. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento integral, nem sempre é a alfabetização o nosso foco maior em alguns casos, como esse que eu acabei de descrever. Esse caso, a autonomia que ele desenvolveu, a habilidade motora, a independência do mundo adulto, que aí ele pôde sentir, foi para ele muito mais importante do que o ato de aprender a ler e escrever. Percebem que às vezes nós adultos, nosso mundo, nossa sociedade cobra de termos sempre leitores. E muitos casos de seres humanos que precisam de uma atenção, de uma visão geral, de um desenvolvimento integral muito mais preocupante até do que o ato de ler e escrever. Mesmo assim, eu reforço que o brincar nesses casos, todos eles irão proporcionar desenvolvimento, sempre. O desenvolvimento integral, a independência, a autonomia, o ser feliz, ter qualidade de vida, o buscar ser feliz sempre, porque
Só tem um motivo para a gente estar nessa profissão que eu estou, ou que vocês estão como educadores nessa hora. Toda mamãe vira educadora, vira professora, não é? Essa missão de ser professor ou psicopedagogo que atende esses casos, professores de educação especial que atende casos como esses que eu estou explicando aqui, só tem um porquê, o porquê de fazer essa pessoa ser mais feliz, o porquê de fazer essa pessoa ser realmente, dar o potencial dela o máximo que ela puder. E reforço que eu acredito piamente, nós não temos o direito de colocar o limite na aprendizagem de ninguém. O limite quem põe é a própria criança, através da nossa observação, da nossa mediação, nós vamos enxergar esse limite, nós vamos poder dizer, até que está bom, então vou reforçar outros aspectos que a criança goste, que a criança tenha habilidade, que a criança se desenvolva, porque sempre tem a porta da aprendizagem, só que a chave está do lado de dentro. A chave da aprendizagem está do lado de dentro da criança e nós temos que ajudá-la a girar a chave. E para ajudá-la, nós temos que ir ao encontro daquilo que a criança gosta, daquilo que a criança sabe, daquilo que a criança se sente empoderada para fazer. Então, quero que você também me conte seu caso. Hoje foi um relato de experiência, da qual eu relatei alguns fatos de alguns alunos que eu tive. E alunos esses que me impulsionaram, mesmo através de um sistema tradicional que eu vivia, que eu era cobrada a dar notas e eu não queria dar notas, porque naqueles casos não cabia, mas eu tinha que dar notas, eu tinha que avaliar, e aí eu estava vendo outras formas de avaliar, outras formas de ensinar, outras formas de conviver, porque a educação, ela tem que ensinar muitas outras coisas, não podemos nos ater só aos estudos acadêmicos. O nosso curso, vocês vão ouvir em alguns depoimentos, as mães falam que o quanto desenvolveu a autonomia da criança, por exemplo, o envolvimento da criança com outras crianças, com outras situações. Por quê? Porque isso, através do brincar, ela foi percebendo que era possível. De qualquer forma, é assim que a gente vai sentindo que pode contribuir. E toda essa experiência que eu trouxe nesse relato, nós vamos vendo que cabem sempre a gente reproduzir. Por isso esse relato de experiência aqui hoje, desculpa eu falar tanto da minha própria vida, mas é experiência que pode iluminar a sua experiência. Pode iluminar e, de repente, você pensar, olhar para sua criança e falar, peraí, o que será que você está precisando aprender? Como eu vou te fazer aprender? E aí eu vou dizer para você, eu te ensino. Eu tenho muitas formas de te ensinar, que é através de atividades brincantes, através de jogos, que eu posso mostrar para você como você faz.